Pessoal, agora é o seguinte, eu estou propondo essa atividade aqui para vocês testarem os seus conhecimentos. Vamos ver se vocês aprenderam direitinho a aplicar as regras e a representar esses números que estão aqui na forma de notação científica, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão dar aí uma pausa, né? Parem o vídeo, assim que eu der um sinalzinho aqui, vocês vão parar o vídeo e depois, logo em seguida, eu vou explicar e vocês vão conferir para ver se acertaram ou não. Combinado? Então, podem dar uma pausa aí. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Eu vou fazer agora aqui a correção, né? Então, esse primeiro aqui, o A. Bom, se eu for ler esse número aqui, 67.300.000. Você sabe que nem é necessário saber ler um número. O importante mesmo é colocar na forma de notação científica. Então, qual é a regra? Primeiro, o número que vai aqui multiplicado por uma potência de base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o que acontece? É um número extremamente grande, certo? Então, subentende-se que se eu tiver que colocar uma vírgula nele, a vírgula sempre no número inteiro vai ficar depois do último algarismo. Então, ele não pode ficar desse tamanho, ele tem que ser menor do que 10. Então, essa vírgula vai ter que se deslocar para ficar entre o 6 e o 7, porque antes da vírgula só pode ter um algarismo, não pode ter mais do que um algarismo. Então, vai ficar 6,73 vezes uma potência de base 10. Quanto que vai ser o expoente, que é a potência? É o tanto que a vírgula se deslocou para sair de onde ele estava até chegar aqui entre o 6 e o 7. Então, a vírgula estava aqui, então de onde ela estava, você não conta, porque ele ainda não se deslocou. Então, começa a contar a partir do momento que eu deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula se deslocou 7 casas para chegar até aqui. Então, ele fica uma potência 7 positiva. Por quê? Porque a vírgula se deslocou para a esquerda, ou seja, um número que era 67.300.000, ele passou agora a ser 6,73. Então, essa potência está compensando o que foi retirado daqui. Tudo bem? Aí, agora o número 148.000. Então, mais uma vez, você não esquecendo da regra, que tem que ser um número multiplicado por uma potência de base 10, que seja maior ou igual a 1, porém tem que ser menor do que 10. Então, não pode ter mais do que uma casa antes da vírgula, só pode uma casa. Então, a vírgula, subentende-se que esteja aqui. Por quê? Porque é um número inteiro, ele não tem vírgula. Então, a vírgula, sempre quando o número é inteiro, fica depois do último algarismo. A vírgula vai ter que se deslocar até ficar entre 1 e o 4. Então, vai ficar 1,48 vezes 10. A potência agora vai ser de número, expoente aqui, igual o tanto de casas que você deslocou. Então, estava a vírgula aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, andou 5. E é potência positiva. Por quê? Porque o número diminuiu. Então, a potência tem que compensar, tanto nas casas, como aqui no sinal. Fica positivo, ok? Agora aqui, no C. Ele já é um número menor do que 1. E não pode, de acordo com a regra, tem que ser um número maior ou igual a 1. E, porém, tem que ser menor do que 10. Ou seja, antes da vírgula só pode uma casa, ó. Uma casa antes da vírgula. Então, esse número é um número entre o 0 e 1. Ele é menor do que 1. Para ele ficar maior do que 1, então essa vírgula vai ter que se deslocar até chegar aqui no 9. Então, vai ficar 9,57. E agora tem que ser multiplicado por uma potência de 10. Só que o número era 957 milionésimo. Então, o que ocorre?
a vírgula, ela vai ter que se deslocar agora ao contrário. Vai ter que se deslocar para a direita, né? Aqui a vírgula não se deslocou para a esquerda, então a potência ficou positiva. Quando a vírgula se desloca para a direita, ou seja, é um número menor do que 1, e aí você está transformando esse número num número maior do que 1, então aí a potência vai ficar negativa. Então, quantas casas? Aí aqui a potência vai ser o tanto de casas que a vírgula vai se deslocar. Então, a vírgula estava aqui, não conta. Aí eu começo a contar a partir de agora, ó. 1, 2, 3 casas. Então, fica menos 3. Agora aqui, esse outro número. Para ele ficar, né, dentro da regrinha, então essa vírgula vai ter que ficar entre o 8 e o 2 para satisfazer a regra, que é um número maior do que 1, porém menor do que 10, ou seja, um número que tenha só um algarismo antes da vírgula. Então vai ficar 8,2. Aí a potência de base 10, o tanto que vai ficar aqui em cima vai ser o tanto de casas que essa vírgula se desloca para chegar até o 8 aqui. Então, aqui não conta, então começa a contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. A potência é 5. Como a vírgula se deslocou para a direita, então fica negativa a potência. Então, também tem essa regra que não pode esquecer. Quando a vírgula anda da esquerda para a direita, o número diminuiu. Então, a potência fica positiva, porque tem que ser compensado aqui. Por quê? Porque o número que surge aqui, ele é o quê? Equivalente ao que estava aqui antes. Ele não pode ser diferente. Todos eles são equivalentes ao que foi dado. Tudo bem? Então, por isso que quando a potência fica negativa, significa que a vírgula se deslocou para a direita. Quando a vírgula se desloca para a esquerda, aí a potência fica positiva. Então, também não esquecendo dessa segunda regra, ok?